Salve, salve nação rubro-negra. Após a derrota do Flamengo para o Fluminense neste fim de semana, o Mengão se complicou no Campeonato Carioca. Está sendo até cogitado um possível rebaixamento do Cariocão. Imagina aí, o Flamengo rebaixado no estadual, algo que jamais poderia acontecer, né? Inimaginável a gente pensar um negócio desse. Mas aí, o time do Felipe Luiz se complicou na competição e vamos ouvir aqui os detalhes, né, após esse clássico, após essa derrota, as informações aqui no ESPN acerca do nosso Mengão. O comentário também, né? Porque o Flamengo vai ter que se desdobrar um pouco no Campeonato Carioca. Muitos torcedores ainda levam um pouco na brincadeira e tudo mais, mas claro, vai causar um incômodo para o clube, a imagem também dá aquela desgastada, ter que disputar um quadrangular da morte no Campeonato Carioca. E, acima de tudo, no departamento de futebol, o que mais incomoda é o inchaço, né, do calendário que o Flamengo vai ter que disputar, além do jogo final contra o Sampaio Corrêa. Aí vai torcer contra Nova Iguaçu, Boa Vista, Madureira, mas está muito difícil, é uma situação quase virtualmente definida mesmo. O Flamengo disputar esse quadrangular, porque tem 4 pontos em 5 jogos, o Flamengo teria que disputar mais 6 jogos, além do jogo com o Sampaio Corrêa, mais 6 jogos, ida e volta, né, contra os adversários no quadrangular final. Isso daí dava para encher bastante o calendário, o desgaste aumentar do Flamengo. Como é que você vai correr algum tipo de risco? Você tem que botar pelo menos em parte desses jogos aí alguns profissionais para tentar garantir e eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Carioca. E tudo se embola, né, Bruno? Porque o Flamengo agora tem o São Paulo pela frente, Campeonato Brasileiro. Aí no fim de semana enfrenta o Corinthians pela Supercopa em Brasília. Depois já tem Campeonato Brasileiro, vai ter de novo a reta final aqui da Taça Guanabara, Sampaio Corrêa. E nos confrontos com o Lanús, se for por quadrangular final ali no Carnaval, vai disputar em meio a isso também o torneio da Degola, junto com os jogos da Recopa contra o Lanús, 19 e 26 de fevereiro. Então tá tudo muito embolado, porque fica difícil, vai ficar difícil de alguma maneira para o Felipe Luiz. Como é que ele prepara parte do grupo para enfrentar de repente o quadrangular da morte e parte do grupo para focar mesmo em brasileiro, que é a prioridade. Libertadores é mais à frente, mas Supercopa e a Recopa Sul-Americana. Então o Flamengo vai ter que quebrar um pouco a cabeça aí, mas é o que pesou demais nos 3 primeiros jogos bem ruins da equipe Sub-20. Fez apenas 1 ponto em 9 possíveis e 1 ponto contra a Portuguesa, que vem muito mal também no Campeonato Carioca. Essa questão do calendário é bem relevante mesmo para a gente discutir. Obrigado, viu, Pedro? Olha só, a gente começa então a nossa conversa com os números do Serna e do John Kennedy, tá? Então, cada um fez um gol, o Serna finalizou mais 3 vezes contra 2 vezes do John Kennedy, no alvo o Serna também melhor, ações na área rival 3-2, duelos vencidos, aí o John Kennedy brigou mais e venceu mais, olha. 9-4. Já vou chamar o Rafael Marques também para participar da conversa conosco. A gente já desde a semana passada mostrava assim como o Felipe Luiz não tem um bom retrospecto contra o Fluminense. E isso é curioso, é impressionante. Ontem, mais uma vez, o Fluminense venceu, Jailson. A dificuldade ali do time do Flamengo, o time que o Felipe Luiz acabou escalando, passou principalmente, para mim, pelo meio-campo, né? O meio-campo com o Alan e o Everton Araújo, ali uma dificuldade de criar jogadas ofensivas. O Fluminense conseguiu, com seu trio ali, dominar as ações, teve mais posse de bola, conseguiu levar mais perigo à frente. E aí também uma peculiaridade que a gente elogiou, obviamente, porque teve uma baita temporada, o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz com dificuldade na hora que teve que ir para o lado esquerdo. O Léo Ortiz e o Vitão, ontem sem o Léo Pereira, formaram a zaga, e o Léo Ortiz, no momento que teve que ir para o lado esquerdo, ele teve um pouco mais de dificuldade. Aí o Fluminense também se aproveitou e conseguiu fazer as suas jogadas. Então, por conta, também teve ali a chuva, mas a chuva foi para os 2 lados, e aí o jogo ficou interrompido. Mas o Felipe Luiz, né, com problemas quando tem que enfrentar a equipe do Fluminense, que sabe, acho que o timing é muito certo da equipe do Fluminense na hora de fazer a marcação. Quando sobe a pressão, e aí o Flamengo tem dificuldade. Ontem eu consegui observar, assim, por exemplo, o Emerson Royal, às vezes com alguma dificuldade na saída de bola. Então o Fluminense avança na hora certa e traz dificuldades para o Flamengo. Esses números até com outro técnico já eram também com o Renato, e agora o Zubeldia consegue dar sequência a isso, Mário. Exato.
A gente tem falado sobre esse trabalho do Fluminense, né? Que na temporada passada, mesmo com o Renato, a gente avaliava que tinha partidas que se comportavam muito bem. Teve, claro, o grande momento dentro do Mundial. Mas dessa vez acho que é um Fluminense tentando encontrar algumas soluções também para rodar esse elenco. Então a gente vai falar sobre Everaldo, que volta a marcar na rodada passada, mas que não é o atacante de confiança do Fluminense. Então você recupera um John Kennedy, você mantém o Serna muito bem, um meio de campo formado por Bernal, por Lima, por Nonato, que foram bem também, com Martinelli no banco de reservas. Então acho que ontem especificamente podendo observar outros jogadores. Ô Rafa, quando o Campeonato Brasileiro já começa agora no meio de semana, certo? E quando a gente aposta aí, né, ou prevê, ou discute os favoritos, a gente fala de 3 clubes, do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro, os 3 que lideraram, que foram os 3 melhores no ano passado. Eu posso colocar o Fluminense, entre aspas, como uma quarta força? E quarta força aqui em São Paulo há alguns anos foi algo até pejorativo para fazer uma crítica na época ao Corinthians. E venceu o campeonato. Foi o campeão. Foi. Exatamente. Foi em 2017, acho. Foi. Se não me engano. Eu posso fazer um elogio ao Fluminense o colocando como quarta força? Pode, e acho até que deve, viu, Bruno? Um abraço pra você, pra Mari, pro Jair, sobre o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center, muito em função daquilo que o Zubeldia consegue fazer na condição de mandante. O Fluminense é muito poderoso quando joga no Maracanã, e aí eu falo sobre coisas que vão além da estrutura tática e também do valor técnico dos jogadores. Eu falo sobre entendimento do fator casa de maneira plena e uma motivação, uma estrutura emocional que acho que para enfrentar o Flamengo aqui, de todos os clubes do Brasil, só o Fluminense tem tido. E os números jogam a favor dessa tese. Todos os outros adversários, quando enfrentam o Flamengo e o Maracanã, têm problemas, têm dificuldades, ou em termos de comportamento tático, ou até mesmo de equilíbrio emocional, de confiança para jogar. O Fluminense, não. O Fluminense joga contra o Flamengo, sabendo que tem condições de fazer o pareamento e vencer, como mais venceu do que perdeu na era do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Então, acho que não é nenhum absurdo a gente colocar o Fluminense nesta condição, embora na teoria talvez outros elencos tenham jogadores individualmente melhores. Se fôssemos pegar todos os elencos da Série A, comparar posição por posição, daria um trabalho tremendo, né? É um exercício utópico, mas se isso fosse possível, acho que o Fluminense não ficaria entre os 5 individualmente, mas coletivamente tem um trabalho sedimentado, está fazendo e fez contratações pontuais, melhorando o que já era bom, com o Arana, com o Gêmeos que vem para a vaga do Thiago Silva, com o Savarino. O Fluminense tem condições de fazer uma grande temporada. Acho que não se coloca o Fluminense como favorito ao título brasileiro exatamente com base naquela lógica de que campeonato de pontos corridos acaba prevalecendo o elenco. Se fosse para prevalecer o time, o Fluminense estaria entre os favoritos sim, Bruno. O que a gente poderia colocar aí nessa disputa? Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. Mas falando de elenco, eu acho que o Rafa matou a charada. É isso. É o ano todo, né? Esse ano vai ser mais atípico ainda. Acho que ainda dá pra falar do Atlético. Do Atlético também? Eu prometi dizer que nunca mais ia apostar no Galo, mas tá bom, vamos lá. Vamos ser teimoso. Vamos falar mais uma vez. Acho que o Atlético pode entrar nesse bolo aí. Tem os gaúchos que sempre prometem bastante, né? Mas eu não tenho essa segurança ainda. Não sei se já dá pra ter. É porque esse ano vai ser diferente também. Esse ano é diferente, O campeonato, a gente tá falando. Bom, rapaziada, vocês acompanharam o debate aí da ESPN, né? Flamengo que perdeu mais uma vez pro Fluminense. Felipe Luiz, que é meio que, né, filho do Fluminense, tem o costume de perder esses clássicos, esse clássico em questão. Bom, e informação de última hora sobre o Paquetá e a sua vinda para o Flamengo. Segundo o GE, o Flamengo já começa a redigir o contrato e fica mais perto de acordo com o West Ham por Paquetá. Internamente acredita-se que isso não será um problema para o acerto. O Flamengo ofereceu inicialmente um parcelamento em 36 meses e reduziu para 24 meses o pagamento do jogador ao West Ham. O West Ham pediu em 18 meses, né, que todo o valor pago fosse em 18 parcelas, mas o Flamengo está confiante que consegue um acordo nos moldes das 24 parcelas, ou seja, 24 meses pagando Lucas Paquetá durante 2 anos ao West Ham da Inglaterra. Um valor maior à vista e menor entre as parcelas já pode ajudar o Mengão a fechar esse acordo. Acordo esse que já está sendo formalizado para ser entregue à cúpula do time inglês.
Bom, o West Ham acredita que o negócio está nas mãos totalmente do Flamengo, né, e que já flexibilizou em diversos aspectos, incluindo a liberação imediata e o valor mais próximo do que o Flamengo ofereceu. Resta apenas detalhes, mas existe otimismo por um final feliz. Lucas Paquetá, que está muito próximo de voltar ao Flamengo. E aí, será que Paquetá é titular nesse time atual do Flamengo? Ou será que ele vai pegar banco para algum jogador? Deixe aqui nos comentários o palpite de vocês, a opinião, na verdade, de vocês, né, sobre qual posição, né, ou no lugar de quem Paquetá deve jogar nesse time do Flamengo. O Flamengo vai pagar 41,2 milhões de euros, cerca de 256 milhões de reais fixos, sem a inclusão de bônus por metas. A postura de Paquetá foi fundamental na negociação, já que o meia pressionou o West Ham pela liberação imediata. Ou seja, Paquetá quer jogar de novo no Flamengo. Paquetá, que jogou muito em sua primeira passagem, agora promete jogar muito de novo. Em meio a essa notícia, esse jogo ruim do Flamengo, essa derrota, né, temos uma notícia boa: Paquetá muito próximo de fechar com o Mengão. E para você não perder mais nada do Flamengo, se inscreva nesse canal que logo mais tem mais conteúdos aqui do Mengão para vocês.